Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fiel até o Fim, do propósito de 21 dias de Daniel conectados com Deus. Veja bem, mais um dia na presença do Senhor, e nesse dia de hoje eu venho trazer uma mensagem que está no livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 22. Está escrito assim: Então Jesus lhe respondeu: Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os conchos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que maravilha, né? Esse propósito que nós estamos, dos 21 dias, hoje, o 20º dia desse propósito, o penúltimo dia, ele tem o objetivo de fazer aquilo que Jesus pediu aqui, para os seus discípulos, enviando mensageiros a João, dizendo que, então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Eu quero anunciar para você que é um evangelista, que é um obreiro, que é um pregador, ou seja quem for, porque independente se você é um pregador, se você é um evangelista, se você é um obreiro, se você é um levita, esta palavra é para você também. Quão maravilhoso é aquilo que Jesus vem anunciar através de seus discípulos a João, Ele vai dizer, quando João faz a pergunta se era ele, que estava por vir, naquele momento em que ele estava encarcerado. O que essa revelação nos traz? Preste atenção no que Jesus vai dizer nesta mensagem enviada a João. Diz assim: Então Jesus respondeu: Ide anunciai a João o que viste e ouviste, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, leprosos são purificados, surdo ouve. Olha que maravilha! E ele diz que aos pobres anunciai-lhes o Evangelho. Olha o que o Evangelho do Senhor Jesus faz na vida daqueles que passam a ter um relacionamento com Jesus por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. A gente vê que cada problema tem uma solução. Cada problema tem uma solução. Jesus mostra isso claramente aqui nesta passagem, dizendo a João, seu mensageiro, por meio dos seus discípulos, naquele momento que ele estava indo levar a João aquilo que Jesus estava dizendo, anunciando, fazendo, por meio da pregação do Evangelho, por meio da palavra do Senhor. A gente vê que cada problema tem a solução, cada veneno tem o seu antídoto, E a gente entende que Jesus, aqui nessa passagem, ele listou aos seus discípulos que dissesse a João Batista vários problemas e soluções, sofredores e sonhos que eram realizados. Quer dizer, problemas que eram solucionados, sonhos, como a gente vê ele anunciando isso aqui, sonhos que eram realizados, problemas resolvidos e sonhos realizados. É isso mesmo que você ouviu. Problemas solucionados e sonhos realizados. Era isso que Jesus estava dizendo para que anunciasse. E algo que eu vou mostrar para você, mais uma coisa tremenda, anunciando a riqueza de espírito aos pobres de espírito. Para você ver o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Essa palavra, ela traz resultado, ela traz libertação, ela traz salvação, ela traz crescimento, ela traz edificação. Isso é tremendo. Nós não nascemos para viver aterrados, com a cabeça como um tatu para baixo, dentro de um buraco. Nós nascemos para ser águia, voar alto, correr e não se cansar, não se fadigar.
a gente entende que o propósito de Deus na nossa vida é muito grande. O propósito de Deus na nossa vida é extenso. E nós precisamos ter essa mente de águia, não de tatu. Você sabe que o tatu, ele procura cavar um buraco e está cada vez mais no fundo desse buraco. Ele procura se esconder no fundo do buraco. A águia não. A águia procura voar mais alto. E o exemplo do profeta Isaías é isso, que nós temos que ser como águia. E Jesus está mostrando aqui, nesta passagem, o que eles não estavam entendendo. A solução estava diante deles, a saída estava diante deles. Ele disse para que os discípulos dissessem isso a João. O que estava acontecendo ali, a solução que Jesus estava dando a eles ali, o resultado que eles estavam tendo. Contra fatos não há argumentos. Jesus estava curando, libertando, dando vista aos cegos, purificando leprosos, trazendo salvação. A obra dele é completa. O Evangelho é isso. O Evangelho é mudança, o Evangelho é renovo, o Evangelho é crescimento. O Evangelho é crescimento, despertamento. Então Jesus diz isso para os discípulos. Vai dizer para João Batista o que está acontecendo, anuncia a ele o que está acontecendo, o que vocês estão vendo o que está acontecendo. Oh, maravilha, é tremendo. A cada dia que a gente se coloca diante da presença do Senhor, que a gente vai aprendendo, que Deus vai falando com a gente, que a gente vai crescendo em graça, crescendo na mente, voando mais alto como águia, né? Cada vez mais alto. A gente não pode deixar que os maus pensamentos, as falsas visões e as vozes negativas nos faz deixar de voar, de procurar estar cada vez voando mais alto, cada vez tendo mais crescimento. Como eu falei aqui, seja você pregador, seja você alguém que anuncia o Evangelho, seja você uma pessoa que louva a Deus, né, um levita, seja você um adorador, seja você um servo, uma serva, seja você quem for. O Evangelho, ele tem esse objetivo na nossa vida, de nos fazer crescer espiritualmente, nos tirar da pobreza e nos levar à riqueza. Não a pobreza de materialmente falando, né, financeira, não, mas a pobreza de espírito, de visão, para termos uma vida rica, ainda que com poucos recursos, mas uma riqueza de conhecimento, uma riqueza, né, de entendimento que vem da parte de Deus por meio da palavra do Senhor. Isso é tremendo. Eu quero mostrar para você, eu quero listar para você aqui o que Jesus disse aos discípulos que levassem a João Batista, o que estava acontecendo, para você refletir, porque isso acontece na tua vida também, basta você crer. O objetivo do Evangelho é esse, o que o próprio Senhor Jesus disse. Por isso nós precisamos ter uma mente, né, sadia, precisamos ter uma visão de águia, precisamos ter, né, uma inteligência vindo da parte de Deus para tomarmos posse disso aqui. Eu quero que você tome posse disso para a tua vida. Eu quero que você tome posse dessa mensagem, dessa palavra que vai estar entrando no teu coração, e uma vez que você crê, vai fazer toda a diferença. Tenho certeza que nesse dia de hoje, essa palavra está abençoando mais a tua vida. Preste atenção aqui nesse texto de Lucas 7:22, o que o Senhor Jesus vai estar listando. Primeiro, aos cegos, olha a solução para os cegos. Os cegos que não enxergavam, visão, Deus dá visão. Solução de problema. Eram cegos pela medicina, não tinha como se resolver, mas por meio do anúncio do Evangelho que estava sendo anunciado, os cegos passaram a ver, tiveram solução. A solução do Evangelho para aqueles que creem, mesmo não vendo, mas crendo, quem não via passou a ver. Segunda coisa, os coxos. Aos coxos, a palavra de Deus trouxe capacidade. Para quê? Para andarem. Eram incapazes de andar, eram incapazes de andar, viver normalmente, mas por meio do Evangelho que era anunciado, que Jesus estava anunciando,
eles eram libertos e puderam, aqueles que eram incapacitados de andar, passaram a andar. Então, aos conchos passaram a andar. A solução para os conchos: andaram. E de repente, para os surdos, a audição. Aqueles que eram surdos passaram a ouvir, e a ouvir, né, por meio da pregação. De repente, não ouviam e passaram a ouvir por meio da pregação. Mas como que ouviram essa pregação? Para você ver que quando os nossos olhos estão postos em Jesus, a nossa visão se abre, os nossos ouvidos se abrem, a nossa mente se esclarece, as impossibilidades desaparecem. E mais, ele vai dizer aqui, né, aos mortos, ressurreição. Que maravilha! Aos mortos, ressurreição. O Evangelho traz ressurreição para os mortos. A solução para os mortos está no anúncio do Evangelho, no anúncio da palavra de Deus. Quer dizer, mais uma solução, até para aquele que está morto, ressurreição, vida. E há aquela expressão, né, que muitos dizem assim, não tem jeito só para a morte. Só que com Jesus não é assim. Para aqueles que olham para Jesus, aqueles que estão em Jesus, até para a morte tem jeito, porque aqueles que crêem no Senhor Jesus, ainda que morram, viverá. E Jesus anunciou ressurreição. Então, mais uma solução, ressurreição de mortos. Mais uma coisa que eu quero mostrar para você. Ele diz que aos pobres anunciai o Evangelho. Quer dizer, anunciar o Evangelho aos pobres de entendimento, de conhecimento, né, de forma que, através do conhecimento, eles deixam de ser pobres e se tornam ricos. Por isso que Oséias 4:6, a palavra de Deus diz que os pobres, o povo, né, os pobres de espírito sem conhecimento, sofrem porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, na falta de conhecimento, Deus traz o quê? A riqueza de conhecimento por meio do Evangelho. E ali eles se tornam o quê? Abençoados em nome do Senhor Jesus. Mais uma coisa para a gente finalizar. Então, nós entendemos que aos cegos a visão, né? Aos conchos a capacidade de andar, aos leprosos a purificação, aos surdos a audição, aos mortos a ressurreição à vida, aos pobres o Evangelho. E ele vai nos mostrar que o Evangelho é o antídoto à mudança para essa situação. Então, para tudo tem jeito em Cristo Jesus. Sem Deus, nada podeis fazer, mas em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe.